E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Gente, hoje eu queria dar um destaque para essa Operação Penalidade Máxima 2. Parece até nome de filme, né? Operação Penalidade Máxima 2. Dá para fazer um filme, dá para fazer um seriado de Netflix. O assunto, obviamente, é muito sério. Começou ali com investigações em jogos menores, em campeonatos periféricos, Série B, e chega até a Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente não está falando de Série A de 10 anos atrás, a gente está falando do ano passado, né? E se continuarem mexendo, e se continuarem mexendo na toca do coelho, é capaz de aparecer alguma coisa dos jogos desse ano, tá? Do Campeonato Brasileiro, eu tô falando, não tô nem falando de estaduais, do Campeonato Brasileiro. Então vamos com calma, a gente vai debater um pouco mais sobre esse assunto. A gente já falou isso, a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente ainda, quando saiu quando se deflagrou, né, a primeira a primeira fase, né? A gente pode dizer assim, o primeiro filme, penalidade máxima um. Agora chega na Série A, penalidade máxima 2. E a gente falou um pouco, né, sobre a questão do esporte, cara, assim, porque a gente é um, eu sou um romântico do esporte. Vamos dizer assim, eu sou um romântico do esporte. Eu gosto de acreditar nas coisas lúdicas do esporte, de que o improvável é possível, de que aqueles contos de fadas, né, as histórias de Cinderela no esporte, elas são capazes de acontecer sem interferência cara, de questões éticas, né, de corrupção. Então a gente gosta de pensar que o esporte é uma coisa idônea, de que os caras entram para disputar, para competir, de que os caras entram para ganhar, de que os caras entram para fazer uma parada diferente. É uma coisa que pode mudar a vida deles. E se não mudar a vida deles, é uma coisa que pode entrar para a história, né? Então eu sempre vou por um lado mais lúdico. Obviamente que esse é um lado muito romântico, é um lado até às vezes um pouco ingênuo. A gente sabe que existem várias coisas que acontecem no mundo e não. E aqui eu falo de futebol, eu falo de esporte, mas a gente fala do mundo, né? Do mundo, de tudo que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano. É muito ingenuidade você pensar que tudo é na base da honestidade, de que todo mundo é idôneo, de que todo mundo é ético. É óbvio que isso é muita ingenuidade. Mas quando a gente vai para o lado esportivo, que a gente costuma ver histórias de superação, né? Vira e mexe a gente vê os canais esportivos trazendo matérias, documentários, filmes, né? Por que não dizer filmes? A gente sempre se apega a um lado bastante lúdico da coisa. E você vê, sim, você já vê notícias disso em campeonatos periféricos, se é que a gente pode dizer assim, de menor expressão, isso já mexe com o nosso coração, isso machuca a gente, né? Porque o futebol é um agente de, cara, assim, ele pode mexer com a vida de muita gente, né? Ele é um agente de transformação, cara, assim, um agente transformador, cara, de vidas, né? Então ele tem o seu papel social dentro da nossa sociedade. Ele pode mudar a vida de uma pessoa e não só de uma pessoa, de várias pessoas. Se você pega um jogador que é bem sucedido, vamos pegar o jogador do momento, aí o jogador novo, do jovem do momento que foi vendido para o Real Madrid, o Endrick, né? O futebol não mudou só a vida do Endrick, o futebol mudou a vida da família do Endrick, dos amigos do Endrick. O futebol mudou a vida de vários garotos da base do Palmeiras que hoje vão olhar para o Endrick e falar: cara, é possível, eu posso repetir. Eu não diria repetir, mas eu posso seguir o mesmo caminho de ir para a Europa, valendo muita grana, mudar a minha vida. Né? E não só esses atletas que vão olhar para o Endrick com um olhar de idolatria, como um olhar de, cara, de um exemplo a ser seguido, mas a grana que vai para o Palmeiras e que o Palmeiras usa essa grana para investir ainda mais na sua base, para captar ainda mais garotos, para mudar a vida de mais gente, de mais garotos, de mais famílias. Então, assim, é um agente transformador social o futebol. E eu tô falando só do futebol. Eu tô falando só do futebol. Você imagina outros esportes que no Brasil, por exemplo, o futebol, ele é o esporte que, obviamente, ele movimenta mais receita, ele movimenta mais grana, mas a gente pode olhar para o futebol feminino também.
A gente pode olhar para o voleibol. O voleibol é uma categoria que também é bastante valorizada no Brasil. O futsal, óbvio que as cifras são muito menores, né? No voleibol, futsal também, e por aí vai. A gente vê atletas que se superam vivendo de bolsas do governo, patrocínios, cara, que pagam uma merreca para praticar o seu esporte, seja o atletismo, seja ginástica olímpica, seja natação, né? Seja tiro com arco, seja tênis de mesa, seja o próprio tênis de campo e por aí vai, né? Pentatlo moderno, né? E aí a gente vai para tantas outras categorias, né? Esportes de inverno. Então você vê assim que o esporte ele proporciona isso na gente, esse sentimento dessa coisa bastante romântica, dessa coisa bastante lúdica, e eu vou por esse caminho. E quando você vê uma notícia como essa, isso é algo que, cara, que machuca o coração. Eu não vou ficar aqui com, com demagogia, isso machuca demais mesmo. Para mim, machuca. Tá? Então a notícia do dia é essa: Justiça acata denúncia e torna réus 16 investigados na Operação Penalidade Máxima. Tá? Um dos principais destaques dos últimos dias é o zagueiro do Santos, o Eduardo Bauerman. A gente vai chegar nisso antes de mais nada, né? Deixar os créditos ao Globoesporte.com, é onde a gente está vendo as notícias, essa notícia especial. Mas antes de chegar na notícia, só passar pela agenda do dia, né? A gente teve esse jogo da Champions League, Real Madrid e Manchester City, 1-1. O jogo foi na Espanha, é importante, o jogo foi em Madrid, é importante destacar. Ou seja, o Manchester City pode, e eu digo pode porque para mim é puramente teórico, essa vantagem que o Manchester City pode ter jogando em seus domínios ingleses. Para mim é puramente hipotético. Eu não acho que o Manchester City tem o favoritismo jogando com o mandante, muito pelo contrário. Eu acho que o Real Madrid, pelo que ele fez, não só pela tradição, que a gente sempre leva em consideração, mas pelo que fez nas últimas temporadas, eu acho que o Real Madrid é favorito na Inglaterra, tá? Sem brincadeira. A gente na Champions League a gente costuma ver isso, né? Times que ganham fora de casa com mais facilidade. Então eu não acho que o Manchester City é favorito, não. Eu acho que o Real Madrid é o favorito para o confronto ainda, mas vai ser uma parada dificílima e eu tenho certeza que muita gente vai estar torcendo para o Manchester City. Eu não vou negar, não sou um anti-Real Madrid, tá? Tem muita gente que é anti-Real, mas eu não sou um anti-Real, eu sou um cara que gosta de ver coisas novas, né? Vira e mexe, eu gosto de ver coisas. Pô, mas você é um cara que fala que torce para que os clubes e empresas dão certo, para que os grandes projetos, as grandes gestões deem certo. O Manchester City é um projeto de longo prazo, né? Encabeçado pelo técnico Pep Guardiola. Então eu torço para o sucesso sim do Pep Guardiola. E aí você pode entrar em outro. Ah, mas a questão do dono, da grana, enfim, você pode entrar por outros, mas que o projeto esportivo ele é muito bem desenhado e encabeçado pelo Guardiola, isso não há dúvida. É diferente de um PSG, que tem muita grana, mas não tem projeto esportivo nenhum. Então, torço pelo Manchester City, torço para que aconteça, mas obviamente, né, que os antes, que os rivais, estão torcendo para que o Manchester City siga nesse jejum, siga sem ganhar, né? Então, é sentimentos mistos, né? É sentimentos mistos. Por um lado, eu torço pelo Real Madrid, né? Uma camisa muito pesada, de muita tradição, fora os brasileiros que lá estão, né? Então a gente tem um sentimento a mais, mas por outro lado eu fico naquela de, pô, ia ser legal ver o Manchester City ganhar, né? Coroar aí um trabalho, um projeto do Guardiola de longa data, né? E que esse ano eu acho que vem atingindo até, cara, assim, em termos de futebol jogado, tal, encabeçado também pelo Haaland, pode-se dizer até que a gente vê um melhor futebol do mundo, eu não sei, né? Aí há controvérsias, aí vai aí, né, do seu gosto pessoal, né? Vai do seu gosto pessoal, mas enfim, 1-1, o jogo será definido na Inglaterra e a gente aguarda ansiosamente por esse duelo de volta, tá? Vambora, vamos seguir essa com a notícia do dia, tá? Então, a Justiça de Goiás, ela acatou nessa terça-feira a denúncia do Ministério Público contra 16 investigados na Operação Penalidade Máxima 2, deixando os créditos mais uma vez ao Globoesporte.com, tá? E aqui os acusados, né?
Os jogadores, o Eduardo Bauerman, que é o destaque, a gente vai até trazer a matéria específica do Bauerman, né? Conversas de WhatsApp do jogador, Gabriel Tota, do Ipiranga, Vitor Ramos, da Chapecoense, Igor Cariús, do Sport, Paulo Miranda, do Náutico, Fernando Neto, São Bernardo, Matheus Gomes, Sergipe. E aqui apostadores e membros da organização, né? Então, bora aqui, vamos. Deixa eu ver se eu trago mais alguma notícia, né? Então, cara, assim, é aquela coisa, se começa a fuçar, se começa a procurar, se começa a se achar várias coisas e várias suspeitas, né? O grande problema dessas notícias, não só dessas notícias, mas desse caso em especial, né? Casos de corrupção no futebol. Isso é corrupção. Não é só aquela coisa do lúdico que eu acabei de falar, né? Aquela coisa romântica, aquela história bonita. Não é só isso. O problema é que qualquer coisa que acontecer agora vai entrar em discussão, vai entrar em debate, né? E o primeiro debate que já entra em pauta é isso aqui. O Gabriel, o menino, ele acionou a justiça por insinuações de que ele estaria envolvido em apostas. Então tem o lance do Gabriel Menino, que eu não vou rodar aqui, né? O lance foi no empate contra o Vasco, 2-2. E aí depois o Gabriel Menino até posta nas redes sociais lances parecidos, onde ele mostra que é uma jogada ensaiada, né? Mas quando esse é só um lance de um jogador de uma equipe. Você imagina o que vai acontecer agora no Brasil afora? Ah, fulano deu um pontapé, fulano deu um pontapé, tem o lado ruim. Fulano deu um pontapé, vamos falar que foi, tá comprado, né? Tá comprado. Apostador, tá envolvido com o apostador. Esse é o lado negativo, que assim, às vezes o cara precisa fazer uma falta. É aquela falta técnica, né? Precisa parar o lance para tomar o cartão. Ele precisa fazer isso. E ao tomar o cartão, ele pode, se tiver já outro cartão, ele pode ser expulso. E aí vai entrar, tá comprado, tá envolvido com a aposta. Esse é o problema, né? De que qualquer coisa agora vai entrar em questionamento. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. O lado ruim é isso, de que o cara é super honesto, ele tem que fazer uma falta, ele é obrigado a fazer a falta para não comprometer o seu time, ele pode tomar um cartão ou pode ser expulso por isso. Agora, por outro lado também, alguns personagens vão tomar um certo cuidado. Juízes, por exemplo, eu acho que eles vão ter mais cuidado na hora de dar cartão, de punir aqueles jogadores marcados, né? Então a gente pode dizer aí Felipe Melo, principal deles, Wagner, lateral do Corinthians, o próprio Gabigol. O lado bom é isso, que a arbitragem agora também, porque ela vai ficar na mira de que, ó o árbitro ali, ó, também está envolvido. Ele vai ter que tomar mais cuidado com esse tipo de marcação. De que, não, Felipe Melo, eu vou dar cartão para ele, porque ele tem histórico. Eu sou veemente contra esse negócio de histórico, né? Tem gente que usa isso, mas olha o histórico, né? Para falar sobre Abel Ferreira, sobre Felipe Melo, histórico não entra em campo. O que entra em campo é o aqui e o agora. Eu acho que o árbitro ele não pode se basear no histórico para punir ou deixar de punir alguém. Então, acho que isso é importante. Isso vai ter um lado importante em relação à arbitragem, de que ela vai ter que ser mais idônea possível. De que, o Felipe Melo, ele tem histórico, mas eu não posso dar cartão. Eu tenho que ter a convicção. Porque senão é muito fácil. Não, tem histórico, dá cartão pro Felipe Melo, né? Como aconteceu no jogo válido pelo campeonato estadual, pelo campeonato carioca, que ele foi expulso e eu não entendi até hoje porque ele foi expulso. Entendi até hoje porque ele foi expulso. Então, eu vejo um lado positivo em relação a isso, de que eu não estou falando que a arbitragem está comprada, eu estou falando que a arbitragem agora sim vai ter que fazer vai ter que ser o mais idôneo possível e ter que deixar de lado essa coisa do histórico, né? Que eu acho que vamos combinar. Para mim é a maior balela de todas, mas enfim, né? O problema é isso, cara. Assim, jogadores que têm jogadas ensaiadas e às vezes cometem erros vão entrar em questão. E o Gabriel Menino já vai entrar na justiça em relação a essa insinuação de que um influenciador é um dos que estão na mira da equipe jurídica do meio-campista, né? Isso é bom, cara. Eu acho que quem se sentir lesado como o Gabriel Menino vai ter que fazer isso mesmo. Ele que tem poder aquisitivo para isso, e não só poder aquisitivo, também tem todo o corpo jurídico da Sociedade Esportiva Palmeiras,
eu acho que tem que ir à luta mesmo, correr atrás dessa galera que vão sugerir um monte de coisa. A justiça está aí, ela vai investigar e não cabe, né, a influenciadores e agentes da imprensa insinuarem qualquer tipo de coisa sem qualquer tipo de prova, né? Então vamos embora. Aqui tem um jogador do Fluminense, né, o Vitor Mendes, foi citado pelo Ministério Público em esquema de aposta, né? Diz que foi afastado. E aí você vê, olha os vários desdobramentos, né? Aqui as conversas do Bauerman, né? Ele se comprometeu a tentar aliciar atletas do Santos. Você vê que loucura, né? E aí aqui a fala, né? Talvez consiga dois. Dois, no caso, dois jogadores. Então tá aqui, né, as trocas de mensagem, sempre fazendo convite a você. Entra lá no Globoesporte.com, confere as notícias na íntegra, tá? Por isso que eu citei o nome do Bauerman mais contundente, né, de forma mais contundente, porque foi o personagem que apareceu com mais em mais evidência nos últimos dias, tá? Então aqui em mensagens o Bauerman cogita ser negociado para pagar as apostadores e recebe ameaça. Merece morrer. Cara, é impressionante, né? Agora os desdobramentos, e aqui, de novo, sim, sendo repetitivo, aqui é só o Bauerman. Você imagina tantos outros jogadores que foram citados, que foram denunciados e tantos outros que estão sendo investigados, tá? Tantos outros que estão sendo investigados. Aqui, jogadores do Juventude fizeram chamada de vídeo com um apostador dentro do vestiário. E aqui as aspas, né? O homem que dá dinheiro para nós. Então aqui tem o vídeo. Você pode entrar lá no site do GE, procura o vídeo. Eu não vou rodar, obviamente, por uma questão de direitos autorais, como a gente sempre destaca aqui, tá? E aqui o advogado Igor Carius critica a denúncia e fala sobre 5 mil em prints de investigação. Então aqui, cara, eu vou trazendo várias notícias, tá? Sempre deixando o convite aberto a você para entrar lá, para ler as notícias na íntegra. Eu estou trazendo as notícias por quê? Para mostrar o tamanho do desdobramento. Para quem achou que no primeiro momento, ah, não, isso aí não é nada, daqui a pouco sai da mídia, é aquela coisa que eu falei, quanto mais eles cavarem, quanto mais eles conseguirem aprender conteúdos, né? Lerem mensagens de aplicativos de conversa, cara, mais coisa vai aparecer. Isso é só a ponta do iceberg, na minha opinião, o que me deixa muito triste. Eu abri o podcast falando sobre isso, isso me deixa, cara, assim, genuinamente chateado mesmo, de coração partido ver essas coisas. Mas é aquela coisa, né? É como o mundo funciona. Às vezes, você entende ela um jogador, de repente, ele entrar no meio, porque ele está passando por dificuldades. Você entende? Eu não sou a favor. Eu não vou aqui falar que, ah, não, o cara tá certo, tem que ajudar. Não, você entende. Mas isso não é certo, cara. Isso não é certo. Isso não é certo, não é por uma questão dele, do jogador em si. Não é certo com a entidade, com os seus companheiros de trabalho que estão lutando ali para fazer uma coisa diferente, com os torcedores, né? Então, cara, assim, todo mundo que está sendo denunciado, e se for comprovada de fato, se for provado de fato a participação no crime, para mim tem que ser banido do esporte. Para mim tem que ser banido do esporte, porque isso não cabe, cara. Isso lamentavelmente não cabe. Senão, isso gera desdobramentos negativos, como é o caso dessa notícia que eu trouxe do Gabriel Menino. Eles um cara que vai fazer uma jogada ensaiada, ele vai errar a jogada, e aí os caras vão falar que, ah, não, tá envolvido com esquema, vão insinuar, né? E por isso que eu falei, cara, todos os jogadores que entrarem aí na mira que eu falei, de influenciadores ou agentes da imprensa, de qualquer tipo de insinuação, que entrem na justiça mesmo, tá? Entrem na justiça mesmo, porque isso aqui é muito sério, isso mancha a imagem do jogador, né? O Gabriel Menino é um jogador jovem, cara. Ele tem o seu nome insinuado de estar envolvido, insinuado, de estar envolvido nesse tipo de esquema, cara, se a imprensa internacional vê isso e algum clube que tem interesse nele vê isso, cara, eles desvalorizam o seu valor de mercado. Então os caras têm que correr atrás mesmo. E com multas pesadíssimas, na minha opinião. Porque isso mancha a imagem, isso pode, cara, isso pode afetar o valor de mercado do jogador. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. E eu falo isso para qualquer um
que tiver poder de influência, tomar cuidado com o que vai falar. Porque, mano, isso aqui você pode comprometer a vida, a carreira de jogadores que, cara, que não tem nada a ver com o negócio, né? E que são honestos. E como mostrou o Gabriel Menino, jogando ensaiado, né? Enfim, vamos aqui para a notícia do Grêmio, tá? Só para encerrar o assunto aqui, vamos para notícias do Grêmio, que não vai levar o Luizito Soares para São Paulo, tá? Soares não vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. E aí, os motivos é de que ele será poupado, né? Desgaste físico, ele tá atuando. De fato, ele tá jogando muito. E pode ser um dos motivos pelos quais ele não tá fazendo muitos gols, né? Esse desgaste por jogos excessivos, uma sequência de jogos excessivos, pode ser um dos motivos, mas isso me entristece, cara. Isso me entristece e deve entristecer também aos torcedores do Palmeiras. E não é por uma questão de, não, ganhar do Grêmio, do Luiz Soares. É pela oportunidade de poder ver o craque. É pela oportunidade de ver o Luiz Soares em campo. Então, cara, lamento muito de que o torcedor palmeirense não vai poder ver esse grande craque, esse grande ídolo, né? Nos gramados do Allianz Parque. Talvez seja uma oportunidade única, talvez não veja mais, né? O ano que vem, talvez. Não sei, a gente não sabe que até o ano que vem falta muito, né? Mas essa era a grande oportunidade de ver o Soares atuando no Allianz Parque, né? E o Grêmio não vai levá-lo para São Paulo. Então, fica uma decepção muito grande, né, para os fãs, não só para os torcedores palmeirenses, mas para os torcedores de outras camisas também, de que pode ir lá, receber a delegação do Grêmio, tentar tirar uma selfie com o Soares no aeroporto, né? Por que não? É uma possibilidade, né? E lamentavelmente isso não será possível. Falando de Soares ainda agora, para um momento de descontração, né? Depois de notícias tão pesadas, né? Um momentozinho de descontração aqui, o Luiz Soares constrói um mega centro de treinamento e traça um plano ousado, ter um time na elite do Uruguai, tá? Então, cara, Luiz Soares está querendo não comprar um clube, ele está querendo criar um clube e está querendo levar esse clube à elite, né, do futebol uruguaio, né? Bacana isso, né? Bacana. Então, 3 campos de futebol para crianças e adolescentes, outros 3 com medidas profissionais, sendo um deles em um mini estádio com a capacidade para 1.500 pessoas. Estrutura de vestiário, academia, área de convivência e alimentação, além de 4 estacionamentos e um prédio administrativo. Poderia ser um centro de treinamento de qualquer grande clube de futebol, mas não é. Trata-se da Cidade Esportiva LS, eu ia falar Luiz Soares, LS. É um mega empreendimento no Uruguai que tem como dono o ídolo nacional, né, Luiz Soares. Tá? LS é Luiz Soares, né? Obviamente, né? E Luiz quer ter seu próprio time profissional. É preciso ir passo a passo. Você vê que começando passo a passo, né, devagar, sem pressa, construindo uma estrutura digna, né? Pô, essa quantidade de, essa capacidade de, vamos lá, ó, vamos de novo, ó. 3 campos de futebol para crianças e adolescentes e outros 3 com medidas profissionais, já tem um estádio para 1.500 pessoas. Tem todas essas estruturas, vestiário, tem clubes, cara, que jogam a Série A do Campeonato Paulista que não tem essa estrutura. Vamos combinar, tem clubes que jogam o Cariocão e não tem essa estrutura. Por que tá falando do Paulistão e do Cariocão? Porque são os regionais mais, pode dizer assim, com clubes com mais grana, com mais estrutura, se é que a gente pode dizer assim. E tem muitos clubes de ambos os estaduais que não sequer chegam perto dessa estrutura. Então você vê que começa certinho, óbvio que é um longo caminho, é uma longa estrada para ser pavimentada, você começar do zero, mas é bacana, né? É bacana ver isso. O Soares tem o. É o que eu falei, cara. Eu comecei o podcast hoje falando da questão do futebol, de ser um negócio lindo, maravilhoso, um negócio lúdico, um negócio romântico. O Luiz Soares acredita nisso também. Ver esse tipo de notícia, e por isso eu trouxe ela, me faz acreditar que o Soares tem essa mesma visão. De que o futebol ele é um, cara, assim, é um agente de transformação social. E de que ele tem esse lado lúdico, ele tem esse lado, cara, romântico da coisa.
E eu tenho a convicção de que ele acredita nisso. Eu tenho a convicção de que ele acredita, se não, por que faria isso, né? Não só por uma questão de tentar ajudar as pessoas, de tentar ajudar, é, é, cara, a sua comunidade, mas também porque ele acredita que o futebol ele pode ser transformador e de que se ele fizer as coisas do jeito certo e do jeito honesto, ele vai chegar lá. Ele leva isso para a elite do futebol uruguaio. Então, cara, assim, eu desejo muito sucesso e a gente vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo, mas a gente vai acompanhando. Assim, quando a gente tiver notícia, a gente vai acompanhando. O plano começou em 2018, ainda de forma modesta, com a construção do complexo LS. E aí, cara, daí para frente, aqui, ó, conheço o complexo Luiz Soares. Então tem aqui, né, algumas imagens. Convido a você a procurar as imagens, mas só por essas imagens já dá para ver que o negócio é bonito. Já dá para ver que a estrutura, cara, é de fazer inveja para muita equipe, talvez até da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Da Série B, certamente. Então, aqui a planta, né, da Cidade Esportiva Luiz Soares, estacionamento. Aqui tem um campo, né, mini estádio. E aqui, ó, as canchas, as quadrinhas menores, né, para crianças e adolescentes. Aqui outro campo em formato profissional. Por aí vai, né, cara? É impressionante, né? Se ele tem dinheiro, se... ó, aqui, ó, as obras, né? Cara, bacana isso. Muito bacana. Como eu falei, desejo sucesso. Emprega atualmente 80 funcionários. Então você vê, cara, assim, é um agente de transformação. É um agente de transformação social. 80 funcionários. Os atletas dos times de futebol são cerca de 700, sendo 80 mulheres. Eles se dividem em 29 times e vão desde a categoria sub-8 até a principal. Então você vê quanta gente está sendo beneficiada, quanta gente está podendo ter essa oportunidade. Então só posso desejar sucesso. Espero que alce voos mais altos e que a gente possa ver daqui a alguns anos essa equipe na elite do futebol uruguaio, tá certo, gente? É com isso que eu finalizo o podcast de hoje. A gente começa, obviamente, com notícias tristes, pelo menos para mim. Isso me deixa muito triste. E a gente termina com uma notícia alta astral aqui, torcendo e notícia para a gente acreditar de que o futebol ele tem essa coisa maravilhosa, né? De que tem esse lado romântico, tá? Valeu demais. Ah, antes de finalizar, a gente, obviamente que hoje não, ontem não tivemos rodada, né? Noite de terça-feira não tivemos rodada, mas na noite da quarta-feira teremos rodada de Campeonato Brasileiro. Aqui um jogo importante para o Santos, não só para o Santos, mas para o Bahia também, ambas equipes para se firmar, né? Ambas equipes para se firmar. Aqui um jogo fundamental para o América, para o Bragantino também um jogo importante para se firmar. Aqui duas equipes que também precisam se firmar no Campeonato Brasileiro. Flamengo, que precisa sair da zona do rebaixamento, o Galo, que precisa se afastar da zona do rebaixamento, o jogo que a gente citou aqui, que infelizmente Luiz Soares não estará em São Paulo, não vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque, e aqui duelo importante, né, de Cruzeiro com Fluminense, Cruzeiro em busca da liderança, o Fluminense também em busca da liderança, é que a gente pode dizer assim. Então, é com isso que eu fecho o podcast de hoje, fazendo um convite a você, torcedor, a ver o seu jogo, do seu time de coração. Amanhã a gente está de volta para falar sobre essa rodada, tá certo? Valeu demais, gente. Muito obrigado. Encerro por hoje. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.